Esperando mais uns minutinhos aqui para ver se tem alguém que vai entrar hoje pelo nosso encontro aqui, né, no Clube do Livro, capítulo 4. Cristo aquele que cura. E estamos quase encerrando. Hoje vai ser o quarto encontro, depois nós teremos mais 2 encontros. No próximo encontro nós vamos ler sobre Nos Bastidores dos Milagres de Jesus. Depois nós vamos ler como Deus dá ao doente, encerrando ali também com o que Deus dá ao doente. E depois, como manter a cura. Esse é para o último encontro. Já dando aí uma explicação como vai ser os nossos 2 encontros, 2 últimos encontros do ano e desse primeiro livro, né? Então, eu vou iniciar aqui. Até agora não chegou ninguém, mas tá tudo bem, a gente vai levando em frente. Depois eu quero que vocês possam assistir, né, a gravação. Espero que consigam assistir a gravação deste encontro. Eu vou estar orando, tá bem? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de poder estar estudando a Tua palavra, Senhor, também através desse livro, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, neste momento, ó Pai, que o Senhor esteja me usando como tua ferramenta, como se o Senhor esteja, Senhor, falando diretamente conosco através dessa leitura, ó Pai. Senhor, usa minha boca, usa os meus ouvidos, meu coração, ó Pai. E das pessoas que estão assistindo também, Senhor, esteja, Senhor, agindo diretamente no coração delas, ó Pai, plantando essas sementes lançadas, ó Pai, que entram pelos ouvidos e caem no coração de cada uma aqui, ó Pai. E que o Senhor vai germinar no momento certo e na hora certa, isso vai frutificar. Toda palavra lançada não volta vazia. Senhor, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, movendo a cura através do teu Espírito Santo, conquistada na cruz por Jesus para todos nós, ó Pai, em cada uma de nós, ó Pai, aqui presente, ó Pai, neste encontro, ou aquelas que estão assistindo essa gravação, ó Pai, que possam receber da tua cura e poder dar testemunho da tua unção, da tua graça, do teu amor, e também, Senhor, poder levar esta palavra de cura e libertação para mais e mais pessoas, porque esse é o nosso propósito, ó Pai, aprender mais de ti, aplicar na nossa vida e também poder passar para outras pessoas, ó Pai. Ó Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu dei uma ordem no mundo espiritual para que neste momento, desde o início até o fim, não venha nossas mentes ser desviada da atenção para outras coisas, ó Pai, e que as influências malignas não venham nos acometer, ó Pai. Senhor nosso Deus, nós colocamos cativo a Ti a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, mas sabemos que é só do Teu trono que jorra a sabedoria e o discernimento para entendermos coisas espirituais, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, proteção para a casa de todas as pessoas que estarão assistindo este encontro, essa leitura. Em nome de Jesus, entregamos este trabalho a Ti. Toda a honra e toda a glória é tua, Jesus. Nós te amamos. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês que estão assistindo a gravação, ah, as páginas aqui do livro. Enquanto nós lemos, vocês podem acompanhar aí na tela também de vocês. Ok? Vamos lá. Hoje nós vamos ler sobre Deus, o galardoador. Capítulo 4 desse livro maravilhoso. Deus, o galardoador. Como podemos crer que recebemos se não crêssemos que Deus nos dá quando o buscamos? Entendemos que é da vontade de Deus que tenhamos saúde. E se sabemos que é da vontade de Deus, como receber aquilo que Deus já proveu para nós pela obra de seu Filho? E que vivemos hoje na nova aliança de uma forma tão clara?
Como vivemos isso? Vamos ao fundamento agora, né, da fé, a base da fé necessária para sabermos algo. Que está, e são duas coisas, as duas bases, né, dessa fé. Está em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe. Se você quiser, tome nota aí no teu caderninho de estudo. Primeiro, creia que ele existe. São dois fundamentos base para que possamos receber algo de Deus. Então, primeiro é essa questão. Crer que ele existe. Segundo, e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador pode ser trocada por um de seus sinônimos como presenteador ou doador. E isso aponta para o caráter do nosso Deus. Ele não somente nos abençoa de forma esporádica ou circunstancial, pois abençoar, galardoar, doar, presentear é o próprio caráter do nosso Deus. É quem ele é. E quando entendemos o seu caráter, buscamos segundo quem ele é e recebemos o que ele tem para nós. Se estamos recebendo algo de alguém, é porque alguém está nos dando. Você, quando você foi salvo, teve que crer que Deus queria salvá-lo. Você foi à frente acreditando em duas coisas: Jesus é o Salvador e que Deus lhe daria a salvação quando pedisse. A fim de alcançar o nível de crer que recebemos quando oramos. Não somente devemos crer que Deus quer, mas também que Ele é galardoador. Precisamos saber que Deus é o Salvador e, por isso, o autor da salvação. Essa dinâmica de fé também é poderosa e eficaz para crer na área de cura. Em Romanos 10, do 9 ao 10, diz assim: Se com a tua boca confessar de Jesus como o Senhor e com o teu coração creres, ou seja, confessa com a boca e crê com o coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é possível confessar em concordância com algo que não creio. A dinâmica da fé bíblica é crer com o coração e confessar com a boca. No exemplo da salvação, cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso, confessamos por meio daquilo que é concordância em nossos lábios. A mesma coisa podemos aplicar para todas as áreas, para receber algo que Deus já nos providenciou. Cremos no caráter presenteador e doador do nosso Deus. Neste segundo degrau, nos firmamos na verdade que Deus é um Deus galardoador, doador. Ninguém chega à presença de Deus e sai da mesma forma que entrou. Porque quando chegamos à presença do Senhor, deixamos algo nosso e recebemos algo dele. Como imagem e semelhança, somos criados para conter Deus e refleti-lo. Somos chamados para, em comunhão, refletir um estilo de vida, o que o glorifique. Contemos Deus quando ele habita em nós, mas também o refletimos quando ele está em nós. Até a nossa capacidade de receber de Deus não vem de nós mesmos. Ele nos criou para que, por meio de sua graça, possamos receber a vida eterna, todos os benefícios de estarmos em comunhão com Ele. Vamos junto conhecer o caráter doador do nosso Deus. A primeira característica é essa: Deus doa liberalmente. Em Tiago 1, do 5 ao 7, diz assim: Se, porém, alguém que vos necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes imprópera,
quer dizer, da vontade, né? Sem medidas, sem medir, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvidar é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra dobre, ela fala sobre um coração dividido. É como se a pessoa, ela quer crer, mas desconfia. Deus é bom, mas não comigo. É um coração dividido. A expressão liberalmente também poderia ser dita sinceramente. Deus tem em seu caráter a expressão de ser um Deus doador. A palavra imprópera, deixa eu ver se tem alguém entrando aqui, não. A palavra imprópera pode ser entendida como zombaria. Então quer dizer que Deus não zomba de nós quando lhe pedimos aquilo que é da sua vontade para a nossa vida. Por isso que é muito importante nós conhecermos as Escrituras, para a gente poder saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós pedimos em concordância com a palavra dele, ele nos dá. Certa vez, em uma viagem missionária no interior do estado do Ceará, ministrei a cura a uma senhora enferma. Enquanto eu lhe falava acerca do poder de Deus, o que Jesus fez na cruz, não apenas para salvar o nosso espírito, mas também para resgatar, curar o nosso corpo, percebi o quanto ela estava séria, cabisbaixa, sem esperança, talvez querendo crer, mas não conseguindo crer de alguma forma. O Espírito Santo, então, me deu uma direção. Lembro-me disso como se fosse hoje. Ele disse ao meu coração: dê uma gargalhada bem gostosa para ela. Olhei para ela e dei um belo sorriso. O Espírito Santo continuou: fale com a minha filha que todas as vezes que ela confia em mim, me pede a cura que tenho para ela, não é com cara feia, zombando, que eu recebo o pedido dela, mas é com esse sorriso que eu recebo, pois é a minha vontade. Assim eu fiz. E com isso, ela foi cheia do poder de Deus. Quando um pai dá um presente para um filho, ele sente prazer ao ver o filho deleitando, usufruindo aquilo que lhe foi dado. Nenhum pai dá uma bicicleta para o filho com cara feia e dizendo: não quero que você use a bicicleta. Pelo contrário, os pais, quando presenteiam seus filhos, por exemplo, com uma bicicleta, e os veem andando nela, ficam felizes porque foram promovedores disso. Quando buscamos a cura do Senhor, ele sorri porque estamos acessando a vontade dele e que ele promoveu para nós por meio das dores de seu filho na cruz. Quando o Pai Celestial viu as dores de seu filho Jesus, deve ter pensado: estou vendo meu filho sofrer para que outros filhos e filhas não sofram mais. Porque o meu filho Jesus está levando sobre si todas as doenças e dores e que estão sobre eles. Se as enfermidades nos afligem hoje, temos legalidade para reivindicar a cura que vem da cruz. E aí eu circulei essa palavra, legalidade, porque nós sabemos que o reino dos céus, ele contém leis. E as leis, e Deus é justo em tudo que faz e não volta atrás na palavra dele. Então, por tudo que Cristo conquistou na cruz, nós precisamos saber que nós precisamos ter essa legalidade para buscar na cruz, como se fosse um depósito mesmo. Sabe, quando nós vamos no banco sacar um dinheiro, o dinheiro não simplesmente cai no nosso colo quando a gente pensa nele. Nós temos que ir no banco para sacar. A cruz é a mesma coisa, ela não é automática, nós precisamos ir até ela, porque nós temos legalidade, porque foi conquistado por Deus para nós, mas ela não é automática. E reivindicar a cura, né? Como que nós reivindicamos, por exemplo, uma herança, se nós não sabemos dela? Nós temos que saber que temos essa herança, que é do nosso direito de filhos, não é, por exemplo, de uma herança,
e reivindicar a herança, assim como também a cura, e que vem da cruz. Deus doa liberalmente sobre a nossa vida, ele doa de forma sincera. Nele não há zombaria. Ele tem prazer em nos ver usufruindo do que já proveu para nós. E aqui vem a segunda característica. Deus doa ricamente. Em 1 Timóteo 6,17 diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente, ou seja, abundantemente, né, para o nosso aprazimento, quer dizer, agrado e prazer. Ao conhecer o caráter do nosso Deus, depositamos toda a nossa esperança nele, porque ele é o Deus que tudo nos proporciona ricamente. A Bíblia diz que as riquezas dessa terra serão corroídas, mesmo que elas estejam protegidas em um cofre ou aplicadas em um investimento financeiro. Ainda assim serão instáveis. Portanto, não devemos colocar nossa esperança nelas, mas sim em Deus. Jamais veremos Deus dando uma medida curta, a ponto de as necessidades da nossa vida não serem supridas pela provisão do Senhor. Sabemos que Deus não nos dá aquilo que queremos. Ele nos dá aquilo que precisamos e sempre de forma abundante. Em Mateus 6, 25, 33, está escrito assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que Ele nos dá ricamente tudo aquilo que Ele já tem para nós. Existe já tudo preparado para a nossa vida toda. A gente precisa acessar isso. E como que nós acessamos isso? Conhecendo mais de Deus, dedicando a nossa vida às coisas que vêm do reino, porque nós somos seres espirituais que vivemos aqui. Então temos que alimentar mais até o nosso espírito do que propriamente a nossa alma e a nossa carne, não é? Então Deus entende, ele fala que nós precisamos cuidar das coisas que vêm daqui do reino e ele acrescenta todas as outras, porque ele tem já tudo preparado para nós. Não consigo imaginar Deus doando uma gotinha. Ele doa ricamente e abundantemente, rica e abundantemente. Na primeira multiplicação de pães e peixes, vemos uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e imagino que estavam ali famintos. A Bíblia diz que os discípulos seguiram ao Senhor, que sugeriram ao Senhor que despedisse a multidão. Mas Jesus, estimulando a fé dos discípulos, disse-lhes: não precisam retirar-lhes, dai-lhes vos mesmo de comer. Mateus 14:16. E eles responderam: Senhor, nem com 200 denários poderíamos comprar comida para toda essa multidão. Jesus volta e pergunta: o que vocês têm? Jesus sempre pergunta, né? O que você quer? O que você quer ser curado? O que é que você tem? Então, encontraram um menino com 5 pães e 2 peixes na mão, pegaram os 5 pães e os 2 peixes e deram a Jesus, que os ergueu, agradeceu e abençoou. Depois o alimento foi repartido a toda aquela multidão faminta, né? Aqui tem um ensinamento muito, muito importante. Tudo aquilo que nós fomos nos alimentar, nós agradecemos e consagramos ao Senhor para depois nos alimentar dele. Porque essa é a multiplicação que acontece quando nós damos graças. O tamanho do problema era grande, mas preste atenção. Uma vez que estavam nas mãos de Jesus, os pães e os peixes foram abençoados e se multiplicaram. Toda a multidão foi saciada. Todos
comeram abundantemente e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso quer dizer que Deus dá abundantemente aos trabalhadores de sua casa quando eles estão alinhados ao propósito do Pai. Não podemos esquecer disso, né? Ao propósito de Deus, nós devemos estar aliados e não aquilo que nós achamos que é melhor para a gente mesmo, né? Tanto a multidão quanto os discípulos foram sustentados, galardoados por um Deus que doa. O nosso Deus nos doa rica e abundantemente. Aqui é a terceira característica: Deus doa graciosamente. Em Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já nos deu aquilo que é o mais importante para ele, que é o filho, não temos como ter dúvida de que ele não possa dar qualquer outra coisa que pedimos para ele, se for da vontade dele. Um dos personagens bem famosos no desenho da década de 80 era o tio Patinhas. Vamos voltar aí à nossa infância, aqueles que estão ali, né, entre os anos 80, 90, vão lembrar. Talvez os mais novos não. O pato mais rico do mundo que competia com ouro, mas que sempre ganhava ao final do desenho. O tio Patinhas nadava em um cofre de ouro. Tinha muitas limusines, mansões, posses e um invejável helicóptero. Dentro do cofre em que ele nadava, cheio de moedas de ouro, havia uma moeda, uma relíquia que valia mais do que todas as outras. Ganhada em seu primeiro trabalho e guardada as 7 chaves. Eu lembro disso. Era a moedinha número 1. Quem que lembra aí do tio Patinho, gente? De todas as relíquias dele, essa moedinha era a mais valiosa. Agora imagine o tio Patinhas chegando para você para dar um presente. Pela sua riqueza, você poderia imaginar que o presente seria um relógio de ouro ou uma carteira de investimentos. Mas ele sorrindo te entrega a moedinha número 1. E bem mais valioso, o bem mais valioso do seu tesouro. Se ele entregou a você aquilo que era o mais valioso para ele, você ainda teria dúvidas que ele poderia lhe dar qualquer outro bem do seu tesouro? O nosso Deus Criador ele não nos deu a moedinha número 1. Ele nos deu o seu filho número 1. O seu filho unigênito na cruz do Calvário. Se você olhar para o Senhor doando o seu filho em seu resgate, entenderá que ele é o Deus que doa graciosamente, com toda a graça, não porque merecemos, mas porque ele tem graça. Você jamais pode duvidar que ele te deu ou dará o que você necessita para viver o propósito dele, cumprir a vontade e plenitude dele. Eu quero relembrar a promessa de saúde por meio de uma vida longeva que o Senhor tem para nós. Em Salmos 91:16, ele diz assim: saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é uma característica, né, de vida abundante aqui na Terra. E aí nós precisamos entender que existem 2 leis na nossa questão espiritual, principais leis. A primeira é a lei da responsabilidade, onde você tem a salvação, você confessa os seus pecados e você tem a salvação, porque é da tua responsabilidade tudo aquilo que você fez. E depois tem essa lei da herança, que é tudo aquilo que nós herdamos espiritualmente também dos nossos pais, dos nossos avós, né? E essa lei da herança, ela precisa ser renunciada, ela precisa ser confessada, renunciada.
né? E pedir perdão para Deus também sobre essas coisas que nós sabemos muitas vezes que os nossos antepassados cometeram e que desagradou ao coração do Senhor. E para que eu estou entrando nesse assunto? Porque essa lei da herança, ela diz respeito à vida abundante que nós temos na terra, que nós deveríamos ter na terra, né? Mas você pode perceber que não são todos que têm. Muitas pessoas estão salvas, nem todos, né? Os 8 bilhões de pessoas no mundo estão salvos, mas a maioria dos cristãos, creio que sim. Muitas pessoas que estão na igreja também, eu creio que sim. Muitas pessoas que estão aqui assistindo, eu também creio que sim. Essa é a lei da responsabilidade. Você confessa os seus pecados, você se arrepende de coração genuíno e você é salvo. Não tem mais morte espiritual, né? No caso. Agora, muitos de nós não estamos vivendo a vida abundante que a palavra de Deus nos promete. E por quê? Precisa haver um porquê dentro do teu coração para buscar entender sobre o que essa lei da herança, que eu estou falando aqui, quer dizer sobre a vida abundante. Por que que os cristãos ainda adoecem se Jesus já levou na cruz todas as nossas doenças e enfermidades? Por que que os cristãos ainda têm muitos problemas de escassez financeira se Deus na palavra dele diz que ele doa graçamente, ele doa genuinamente, grandiosamente? Por que que nós somos acometidos de doenças, enfermidades? Por quê? Entende? E essa não é a lei da, da responsabilidade. É a lei da herança que nós precisamos entender sobre ela. E sobre essas duas leis aí, nós vamos ler em outros livros. Mas eu queria dar essa introdução, até mesmo que, para quem não está entendendo o que está vendo aqui, é bom que vocês comecem a pesquisar sobre isso, né? Porque assim, tudo que vocês ouvem aqui não pode ficar aqui, tem que ser consultado. Será que o que a Juliane está falando faz sentido com a palavra? Será que realmente está na palavra? Deixa eu ir lá buscar se realmente Salmos 91 fala sobre isso de vida abundante. Deixa eu lá olhar se Romanos 8:32 realmente está dizendo aquilo que ela está falando, porque está no livro, né? Então a gente tem que sempre ir buscar na palavra para ver se tudo isso tem concordância com ela. Porque se não tiver, é pura heresia, hipocrisia e tudo mais. Nosso Deus doa graciosamente, isso quer dizer favoravelmente. O que ele nos dá é favor sobre a nossa vida, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É favorável. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O caráter do nosso Deus é doador. E quando buscamos segundo a sua vontade, temos a certeza de que ele nos doa aquilo que já proveu para nós. Que ele nos doa aquilo que já proveu para nós. Já está disponível. Só que a gente precisa acessar essas coisas que estão disponíveis para nós. Mas como, Juliane? Sabendo o que a palavra nos diz. Quanto mais nós conhecemos sobre a palavra dele, mais sabemos o que tem no tesouro que ele já está disponível para a gente, mais a gente pode reivindicar aquilo que está disponível para nós. Desde o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, até a plenitude de sua obra na cruz. Ele tem para nós uma rica herança que preparou na cruz e podemos recebê-la pela fé no dia de hoje. Uma vez que Deus nos amou a ponto de sacrificar o seu próprio filho por nós, como poderíamos imaginá-lo nos dizendo não quando lhe pedimos uma cura? A graça é a iniciativa de Deus de vir ao nosso encontro. Fé é então a nossa reciprocidade a Deus, a nossa resposta. Só precisamos ter fé e buscar mais de conhecer a Deus. Quanto mais a gente busca conhecer, mais a nossa fé aumenta. Ele nos dá uma palavra e respondemos em fé.
Ele fala conosco, nos direciona, diz qual é a sua vontade por meio das Escrituras, a revelando pelo poder do Espírito ao nosso entendimento. E podemos dizer: sim, Senhor, eu creio que é a sua vontade, que posso me achegar ao Senhor. O Deus que tem uma vontade tão definida pela sua palavra é o Deus que doa por meio dessa vontade. Doa rica, graciosa e liberalmente. Esse é o caráter do nosso Deus. Essa natureza doadora de Deus nos atraiu a Ele quando fomos salvos, mas por alguma razão deixamos a consciência deste fato se distanciar de nós. Temos que voltar a adorar a Deus pela sua natureza galardoadora. Ele é aquele que doa liberal, rica e graciosamente. Aqui nós vamos falar agora sobre o fator necessário. Ainda construindo esse fundamento de como cooperar com a palavra de Deus para recebermos pela fé a nossa cura e milagres do Senhor, precisamos meditar ainda em um princípio, outro fundamento chamado o fator necessário. Há uma diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Imagine que você tem um carro precisando de combustível e ser lavado. Colocar combustível é importante ou é necessário? É necessário, porque sem combustível o carro não anda. É importante lavar o carro? Claro, pois levando você, lavando, você cuidará bem dos passageiros dele, mas não é algo necessário. Talvez um certo momento fique insuportável por causa da sujeira, mas é possível andar com o carro sem lavar. Porém, é impossível andar com ele sem combustível. Desculpa. É importante nos alimentar ou fazer exercícios? É extremamente importante fazer exercícios, mas é necessário nos alimentar. Mesmo que o exercício físico seja muito importante para o nosso corpo, pois o nosso corpo precisa, é exatamente necessário. Não é exatamente necessário, desculpa. Eu fugi aqui da minha cabeça agora. Quem nunca, né? Eu estava pensando, poxa, é exatamente o que eu preciso fazer exercício. Então, minha cabeça foge. Vamos lá, voltando. Atenção a todos, voltando. Não é exatamente necessário. Em Hebreus 11:6 está escrito sobre o que é necessário. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé, crer, acreditar que ele existe. Se aproximar de Deus, lendo a palavra dele, conhecendo mais dele, fazendo presente o Espírito Santo dentro de ti. E entendendo que ele é um Deus que doa, ele é galardoador a todos o que o buscam. Ele não vai reter nada, porque o mais importante ele já te deu. Ele já nos deu. A Bíblia diz que sem fé não podemos acessar Deus. Não podemos produzir uma vida em concordância com a vontade dele, agradá-lo. Ao se aproximar de Deus é preciso ter fé, conhecê-lo, entender quem ele é de fato. Então, o que é necessário para se aproximar de Deus é ter fé, sabendo que ele existe. Ter fé, sabendo que ele existe. Não é apenas saber que Deus existe por existir, que posso receber tudo dele porque sei que ele existe. Não. Troquemos esse existir por. Eita, gente, faltou aí uma página. Faltou duas páginas. Eu esqueci de incluir essa página. Peço perdão, mas eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Quando chegar nessa página do FF, eu aviso vocês. Então vamos lá. Troquemos esse existir por Deus é.
Preciso, ao aproximar de Deus, saber que Deus é. E junto a isso, preciso saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ao coração do perdido, aquele que ainda não recebeu a salvação em Jesus Cristo, é necessário que ele saiba que Deus é. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso proclamar, pregar, ensinar aos perdidos que Deus é Salvador. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto sabemos, ou no momento em que sabemos que Deus é, ele também se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Entenderemos que, pelo conhecimento de quem é Deus e seu caráter, o buscaremos sabendo que ele é presenteador do que ele é. Porque as mãos de Deus sempre expressarão o seu caráter. Ao perdido, proclamamos, pregamos e ensinamos que Deus é Salvador. E quando ele se achegar a Deus, pela fé de que Deus é Salvador, receberá do Pai a salvação, porque entendeu que ele é o Salvador e presenteará com a salvação. De todos os deuses que existem no mundo, é só o nosso Deus que apresenta e doa e presenteia com a salvação. Podem pesquisar isso. Esses dois componentes de sua fé devem ser de tamanhos iguais. Deus existe e ele é galardoador dos que o buscam. Precisamos conhecer mais do nosso Deus do que conhecemos do nosso problema. Da forma análoga, entendemos esse princípio com o inimigo em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Entendendo este ladrão como o próprio Satanás, vemos que ele só pode matar, roubar e destruir, porque a sua natureza é assim, de morte e destruição. Jesus está dizendo que descobrimos a assinatura do inimigo quando entendemos o seu caráter. Esta é a forma de trabalho dele, suas mãos produzem segundo o seu caráter maligno. A vontade de Deus é a primeira vontade do lado de Deus. A vontade de Deus é a primeira verdade, a verdade do lado de Deus, que é necessária ser recebida se desejarmos alcançar a posição de crer, que recebemos quando oramos. É a vontade de Deus que todos tenham saúde. Portanto, a primeira coisa que procuramos em um cristão doente é se ele crê ou não que é a sua vontade, que é a vontade de Deus para ele. Se a fé estiver ausente, então este deve ser o primeiro passo a ser ensinado. A nossa fé deve ser firmada não pelo conhecimento do que Deus pode fazer, mas por quem Ele é. Se entendemos que Deus é pastor, Ele nos presenteia ao buscá-lo com o seu pastoreio. Se entendemos que Ele é o nosso libertador, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, o buscaremos entendendo que o presente, galardão que ele nos dá ao buscarmos em fé, é a libertação. Se entendemos que ele é o Senhor da paz, ele nos presenteia com paz. Entendendo que ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, somos presenteados com a cura e preservação da nossa saúde. Os nomes de Deus, já vou entrar aí nessa página que vocês têm. No Velho Testamento, a principal forma de Deus se revelar por meio dos seus nomes, conhecendo os seus nomes, seu povo conheceria ele. E o que ele faz a partir de quem ele é. A fé mais profunda que existe é confiar em Deus e em seu caráter, não apenas no que ele pode fazer. Conhecendo a sua identidade, cremos também que ele sempre faz com as mãos a partir de quem ele é.
E agora vocês podem me acompanhar por aí. Esse FF aqui apresenta em seu livro O Poder de Cristo para Curar, um estudo muito rico encontrado na Bíblia anotada de Scofield. Eu lembro do dia que o pastor Aldo falou assim: quando vocês não souberem falar uma palavra, vocês falam ela bem rapidinho. Vamos ver se funciona. F.F. Browserten, entendeu? F.F. Browserten apresenta o seu livro. É tipo isso. Browsworth. Desculpa, mas eu queria saber pronunciar isso, mas não sei. Esse estudo faz referência a Êxodo 34:6, apontando a respeito dos 7 nomes redentivos que apontam para a revelação de quem Deus é. O nome Jeová é expressamente o nome redentivo da deidade e significa o Deus autoexistente, o que se revela a si mesmo. Ele acrescenta, na sua relação redentora para com os homens, Jeová tem 7 nomes compostos. Se vocês quiserem anotar aí, eu acho que é bem legal a gente conhecer os nomes de Deus. Os nomes compostos que o revelam, preenchendo todas as necessidades dos homens desde seu estado caído até o fim. Gideão, quando ouviu o chamado de Deus para a guerra, por meio de um anjo do Senhor, o nome lhe apresentado foi o Deus Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Então, Jeová Shalom significa Deus que é a nossa paz. Em Juízes 6:24 diz: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe o chamou. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ao aproximarmos dele, baseado na fé de que Deus é Jeová Shalom, a nossa paz então seremos, a nossa paz, então, seremos presenteados com a paz do nosso Senhor. Shalom, shalom. Os judeus se cumprimentam assim, nós sabemos, mas eu lembrei agora dessa frase, dessa shalom, shalom, por causa do The Chosen, né, gente? Eu sou chonada naquela série. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-lo dou como dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Essa bênção faz parte da expiação. Por quê? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quando ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estão as referências aí, depois vocês podem também, por favor, né, buscar na palavra de Deus. Quanto mais a gente busca, mais craque a gente fica aí. Essas leituras, mais o entendimento entra e faz morada no nosso coração. Mas por que algumas pessoas, mesmo crendo que Deus existe, não recebem a paz? Porque não sabem que Deus é a nossa Shalom. Ele é o Jeová Shalom. É a sua natureza, e a sua natureza governa e reina no coração de quem o conhece e o busca como presenteador. O Senhor é meu Jeová Rafá, acho que é Rafá, o meu pastor. Quando entendo que ele é o meu pastor, quando busco sabendo que ele é o meu pastor, recebo a direção dele ser o seu guiar. E aí nós precisamos entender como que é essa diferenciação também do pastor, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para um boiadeiro, ele toca o gado de trás do gado, ele vai tocando o gado para frente dele, né? Ele toca o gado. Quando nós olhamos o pastor de ovelha, ele vai à frente das ovelhas. As ovelhas seguem o teu pastor. Esses dias eu vi um vídeo aqui no Instagram também, eu me esqueci o nome dele agora. Ele falando, ele colocou um vídeo de várias pessoas chamando pelas ovelhas. E as ovelhas nem ouviam, faziam de conta que, tipo, mesmo não era com elas não estavam lá prestando atenção na chamada de ninguém. Acho que foram, assim, 3, 4 pessoas. Quando veio o pastor daquelas ovelhas, assim, na frente, assim, do cercado, e começou a chamar as ovelhas, elas vieram correndo, e aquela cena é tão emocionante. Eu acho que até eu republiquei no meu Instagram, porque elas reconhecem.
a voz do seu pastor. É lindo, lindo vídeo, lindo mesmo o vídeo, muito, muito bonito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Quando me aproximo dele, sabendo que ele é o meu pastor, recebo dele, ou sou presenteado com o seu pastoreio e o guiar em minha vida. Ele se tornou o nosso pastor ao dar sua vida pelas ovelhas. Imagine, nós não precisamos ter medo nenhum, nenhuma desconfiança, nenhuma insegurança de olharmos para Cristo e falar: Ele é o meu pastor, porque Ele é perfeito em tudo, em tudo. Ele não vai te trair, ele não vai te enganar, ele não vai te decepcionar, ele não vai te abandonar. Nenhuma dessas referências que nós temos desde a nossa infância, que nos criaram traumas emocionais referente à nossa paternidade, à maternidade, e qualquer outra coisa que possa ter sido com você, Jesus nunca vai te decepcionar. Então imagina a gente olhar e falar: eu tenho hoje quem eu posso seguir, quem eu posso confiar, que eu posso me entregar, que eu posso morrer na cruz e viver com Ele, como diz Paulo, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Mateus 28:20 está escrito: o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Desculpa, está em Ezequiel 48:35. Em Mateus 28 está assim: e eu estarei sempre com vocês. Isso aqui Jesus falando para os discípulos dele: eu estarei sempre com vocês. Com nós, né? Com nós. Isso é possível pelo fato de que fomos aproximados mediante ao sangue de Cristo. Foi sua obra na cruz que nos permitiu ter comunhão novamente com Deus. Então, nós estávamos mortos espiritualmente. Jesus veio fazer esse plano da redenção para resgatar, né? Todos estarmos totalmente ligados a Deus. Quando Deus olha para nós hoje, Ele não nos vê. Ele não vê o nosso pecado, ele não vê nada em nós. Ele vê o filho dele. Ele vê o sangue do filho dele, ele vê o filho dele. É por isso que ele tem tanta graça assim em nos abençoar. Quando Cristo vive em nós, nós morremos naquela cruz com ele. Matamos nossa carne todos os dias, negamos a nós mesmos. Hoje em dia, o nosso sacrifício, que antigamente no Antigo Testamento, para quem lê, sabe que era todo tempo tendo que sacrificar algo para expiar os pecados. Hoje em dia, nosso sacrifício é a nossa carne. A gente tem que dar o nosso corpo como sacrifício vivo para o Senhor, né? Morrendo para os nossos desejos, vivendo aquilo que Ele quer para nós, que é muito melhor do que o que a gente quer para a gente. É muito melhor. Mas é um sacrifício que nós temos que fazer todos os dias, porque nós somos seres espirituais, mas moramos aqui na Terra. Nós somos pessoas aqui, estamos aqui. Então, esse é o sacrifício que ele pede. Todos os dias, todos os dias. Alimentar o espírito, morrer na carne. Perguntar para ele se é da vontade dele. Antes de sair de casa, Senhor, vai comigo. Falar com o Espírito Santo como se fosse ali o seu celular que você não desgruda da mão. Espírito Santo, vem comigo, vamos deitar, vamos levantar, vamos almoçar. Espírito Santo, o que você acha? O que eu devo fazer? Devo ir, devo não ir? Espírito Santo, é você que está falando comigo, é o Senhor, vamos orar, vamos deitar, vamos levantar. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, você nunca se sente sozinho. E ele faz questão de falar com você. É lindo, é lindo, é lindo. Isso é possível pelo fato de que fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Foi sua obra na cruz que nos permitiu ter comunhão novamente com Deus. Abraão experimentou a posição de Jeová Jiré, aquele que proverá, quando foi entregar seu filho em sacrifício. Gente, peraí. Tem algumas palavras que eu pronuncio errado. E eu queria depois que vocês mandassem uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram para me corrigir. Porque eu não vou ficar, de fato, vou ficar bravo com vocês, de jeito nenhum, porque eu quero melhorar. Eu falo para vocês que eu luto com essa questão da dislexia, de mudar as palavras, de comer bola aqui na leitura, como diz o ditado assim brasileiro, né?
E eu estou aqui exercitando a minha leitura. Então, assim, peço perdão já de antemão de todas as vezes que eu erro quando eu vou falar alguma palavra. Se a tradução da palavra não é essa, eu queria que vocês me falassem qual é, porque eu quero aprender de verdade. Esses dias, na aula da turma de quinta-feira, eu falei sobre, eu li aqui sobre o tanque de Betseba. É o tanque. Peraí. Betseba. Peraí. Eu vou achar aqui. Porque isso eu faço questão de ler para vocês. A forma que eu li. Foi totalmente errada. E depois, tá aqui, ó, já tô achando. Tem paciência comigo. Qualquer coisa vocês podem pular essa parte aí também. Essa é a forma esse é o lado bom de assistir gravado, né? Duas coisas que eu falei errado na turma de quinta-feira. A cura dos leprosos. Eu falei leprosos. E depois eu fui entender, gente, quando é com S é leprosos, como se tivesse um acento. E eu falei leprosos. Leproso é só com. Não tem S. Leproso. Com S é leproso. Mas eu dou risada, gente. Eu acho ruim, não, que eu tô aprendendo. Aqui, ó. Tanque de Be, Betseda. Eu falei tanque de Betseba. Tanque Betseba. Eu acho que eu confundi com a mulher lá, né? De que Davi teve relações com ela, teve filho com ela. Eu confundi. Só que tá escrito aqui Betseda, tanque de Betseda. Não, desculpa, olha lá, olha. Tá vendo? Gente, isso é uma dificuldade que eu tô pedindo pro Senhor trabalhar na minha mente. É de verdade, é uma dificuldade para mim. Parece que a minha mente ela embaralha as palavras quando eu vou fixar muito nelas. Olha, é Betesda, é o tanque de Betesda. E eu leio Betseda. Ela pula. Eu realmente não consigo ver. E depois parece que ela junta e eu falo, nossa, gente, não é Bethesda ou Bethesda? Nossa, é muito difícil. Direita, esquerda. Agora eu creio que Jesus está me curando. Só que essa cura eu estou sentindo que é assim, na prática. Ele falou: não, vou te curar, mas você vai fazer isso aqui, porque isso aqui, o Clube do Livro a mim foi uma luta, e ainda está sendo. Eu tenho vontade de desistir às vezes. Não, vai ser no caminho que eu vou te curar. É assim que Jesus está fazendo comigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas é no caminho. Por exemplo, direita, esquerda. Mãe, minhas filhas, mãe, vire para direita. Eu, ai, gente, ai, eu tenho essas dificuldades assim. Mas não são minhas. Já estão sendo trabalhadas pelo Senhor. Graças a Deus. Deixa eu voltar aqui à nossa página. E eu não vou cortar, vou deixar aí. Vocês que pulem, colocam um pouquinho mais à frente, senão não ficar legal. Tudo isso para falar que às vezes eu não estou falando a palavra certa, né? Quando eu leio aqui Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Raá, Jeová Rafá. Então eu quero que vocês me corrijam, tá? Seja no comentário desse vídeo, ou seja lá pelo WhatsApp, ou seja pelo Instagram. Por favor. Aquele que proverá quando for entregar o seu filho em sacrifício. Gênesis 22:14 diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. De semelhante forma, Cristo foi a oferta provida para a nossa completa redenção. Quando preciso de provisão, recorro a Ele, como sendo a fonte de toda a provisão que preciso. Sei quem Ele é e confio que vou sempre receber dele a partir de quem Ele é. Desculpa. Filipenses 4,19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Conhecemos também o Jeová Nissi, o que significa o Senhor é a nossa bandeira ou vitória. Tem até um ministério de, de teatro com esse nome, Jeová Nissi. É muito lindo.
Em Êxodo 17, 15 diz assim: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Por meio da cruz, quando Cristo triunfou sobre principados e potestades, provendo-nos por meio de sua expiação, hoje podemos dizer, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se tornou a nossa justiça. Jeová Tsekenu. Tsekenu. Sedekenu. Tsekenu. Kenu. Falem aí pra mim como é que é. Cadê vocês também dessa gravação, né? Não é pra virar ainda. Mas tem gente aqui. Não. Jeremias 23, 6 diz assim: Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado Senhor, justiça nossa. Deus é um Deus justo e ele mesmo declara justo o seu povo por meio do sangue derramado de Jesus Cristo. Por isso, hoje, temos o dom da justiça, em Romanos 5,17. O Senhor que nos sara é, para nós, o Jeová Rafá. Ah, gente, não era Rafá aquele lá, não. Era Jeová Raá mesmo. Jeová Raá. E esse agora é Jeová Rafá. Se sabemos que ele é o Senhor que nos sara, ao nos aproximarmos dele, baseados na fé de conhecer quem ele é, o Senhor que nos sara, seremos presenteados com a cura que ele tem para nós. Se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer do que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Rafá. A cura ele já liberou para nós na cruz do Calvário e podemos tomar posse em fé, em cooperação com a palavra de Deus, nos aproximando dele, sabendo que ele é o nosso Jeová Rafá. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. As referências estão aí, tá, gente? Isaías, Salmos, Êxodo. Deus não pôde abandonar o privilégio da cura, como ninguém dos outros 6 nomes redentores que ele possui. Descobrimos por meio de cada um deles o caráter provedor do nosso Deus, podendo, em fé, receber a sua provisão para cada área da nossa vida. E aqui nós terminamos. Olha que bonitinho. 1 hora de gravação. Queria terminar com uma reflexão, partindo, sim, aqui eu deixei aqui uma liçãozinha de casa para a turma de quinta-feira. Eu também queria deixar aqui para vocês. Então, eu queria que vocês anotassem, mas também vai pelo resumo para quem está no grupo do WhatsApp, né? Recebe o resumo de tudo que foi lido aqui hoje, em PDF. Então, vai estar lá. Mas se vocês quiserem tomar nota, então é assim. Partindo do princípio de que o caráter de Deus é doar com abundância e graça, como isso muda a forma que nos aproximamos dele? E aí eu queria que você examinasse o teu coração para responder isso. Se você não conseguir examinar teu coração, peça ao Senhor que ele examine. E aí ele examina do mais profundo que tem no teu coração. Então perceba, a resposta a essa pergunta, ela pode redefinir toda a nossa jornada de fé. Partindo do princípio que o caráter de Deus é doar com abundância e graça, como isso muda na forma que nos aproximamos dele? A resposta a isso pode redefinir
toda a nossa jornada da fé e com certeza fortalecer ela para dias que ainda virão. Certo, gente? Deixo aqui encerrar esta apresentação. Estou me vendo agora. No encontro que vem, que vai ser o nosso penúltimo encontro aqui da segunda-feira, nós vamos ler o capítulo 5. Não sei se aparece certo para vocês ou trocado. Capítulo 5 ele vai falar sobre os bastidores, nos bastidores dos milagres de Jesus. Então, nós vamos ler como o milagre da mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver o centurião que veio em favor ao seu servo doente, a forma que Jesus curou o servo dele, e a tamanha fé que esse centurião teve. Nós vamos falar sobre o paralítico que foi trazido por 4 amigos, sobre a filha de Jairo. Nós vamos ver sobre a cura dos leprosos, dos leprosos, e o tanque de Betesda, acertei agora. E os casos individuais de cura também no ministério de Jesus. É bem curtinho, como foi o de hoje, né? Então nós vamos levar pouco tempo também. E depois nós vamos para o nosso último encontro deste livro. Cristo é aquele que cura. Nosso querido. Agora, eu já quero falar com vocês também da turma de segunda. Eu já coloquei lá no grupo de vocês sobre esse livro aqui, De Dentro para Fora. Nós vamos começar a leitura dele em janeiro. Eu ainda não coloquei as datas, por quê? Eu ainda estava conversando com o pessoal para saber qual que é a opinião de vocês sobre ter um encontro por semana ou ter 2 encontros por semana. Um encontro por semana, nós terminamos esse livro em 2 meses. 2 encontros por semana. É possível terminar ele em um mês. Claro que pode ser que a gente tenha mais um encontro depois para finalizar. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais grosso do que esse que nós terminamos. Esse aqui nós terminaríamos em um mês, tranquilamente. Só que como teve algumas datas que eu também não pude, e aí a gente levou um pouquinho mais de tempo. Esse livro aqui, ele é um livro de uma leitura muito prática, muito fácil de entendimento, e ele fala sobre aprender a voz do Espírito Santo, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo para manifestar a vida de Deus. Então, nós primeiro aprendemos sobre Jesus, sobre os milagres dele, sobre a cura, sobre o que ele quer, se é da vontade dele nos curar. E agora nós vamos começar a aprender sobre de dentro para fora. Aqui fala-se a religiosidade prefere concentrar sua atenção mais na aparência do que no íntimo. Ela prefere maquiagens do que cirurgias. Busca mudar rotina, não o coração. Está atarefada com o reino, mas não esquecida do rei. Se você quer continuar com a sua religiosidade, este livro não é para você. Pois nessa obra vamos perceber que quando Deus quis começar uma mudança em nós, ele não disfarçou as nossas falhas, ele nos transplantou. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E neste novo coração que ele fala conosco, por isso é neste coração que ele fala conosco. Por isso, nesse livro, vamos aprender como ouvir a voz de Deus e como discernir o que é da carne e o que é de Deus. Muito importante, muito importante. Vamos entender também que somos fruto do penoso trabalho de Jesus, mas que o fruto do Espírito Santo é o resultado do trabalho do Espírito Santo em nosso interior. Não é com nosso esforço, mas com rendição que vamos viver a vontade de Deus. Não tem nenhum esforço que possamos fazer para viver, a não ser viver, né, a, com essas questões da nossa carne. Nós deveremos negar a nós próprios. Mas sim, olha aqui, com a rendição, isso já entra, né? Negarmos a nós mesmos. Abandone a religiosidade, isso aprisiona, gente, a religiosidade. Abra o seu coração, pois a mudança começa
de dentro para fora. Esse livro é fantástico. E eu já deixei um spoiler do próximo ali, ó, Sem Medo de Deuses. Não preciso falar também, Sem Medo de Deus. Preciso falar também que são livros espetaculares. Todos são do Seminário Carisma, né? Do Seminário Teológico Carisma, que faz uma transformação tremenda na nossa vida. Eu indico que todos façam, todos façam. Tem você antes do carisma, tem você depois do carisma, pode ter certeza. É transformador. Se você não pode fazer presencialmente, faça online, mas faça. Não deixe de fazer. E aí você pode usar as leituras aqui, que a gente vai deixar ficar gravado no YouTube, tem os grupos do WhatsApp, para ajudar as pessoas que, porque nós, no Carisma, nós temos 9 leituras obrigatórias. Dos 15 livros, 9 são obrigatórios. Não sei se é todos assim, mas aqui em Braga pelo menos foi. E aí, vocês estando aqui em gravação, vocês podem assistir e pronto, já fica válida a leitura, não é? Junto, acompanhando. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar aqui com uma oração e eu espero que tenha edificado você essa leitura, tenha te ajudado de alguma forma, né? Então vou pedir para vocês me acompanharem, quem quiser, nessa oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, por este momento, Senhor, de aprendendo mais de Ti. Senhor, obrigado, ó Pai, por podermos estar aqui, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Podemos estar aqui, Senhor, com saúde, ó Pai. Debaixo dos nossos lares, muitas vezes, ou no trabalho, no caminho do trabalho. Eu não sei como que as pessoas vão estar ouvindo, né, assistindo ou ouvindo só esta gravação. Mas obrigada, Senhor, obrigada porque o seu amor é tão grande, ó Pai, que nós não podemos nem em palavras mensurar aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Nós queremos, Senhor, acessar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem conquistado, já conquistado na cruz para nós, ó Pai, e que o inimigo, ele tenta nos cegar, tenta nos tirar essa paternidade que vem de Ti, ó Pai. Senhor, que essa obra maligna sobre as mentes, Senhor, sejam caídas por terra, em nome de Jesus, sejam libertas para que possam realmente tomar os seus lugares como filhas de Deus e herdeiras de Deus e cordeiras em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo teu grande amor, obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, por todas as pessoas que estiveram aqui, Senhor, assim, ouvindo essa gravação, mas todas as pessoas que fazem parte desse grupo e por algum motivo não puderam estar aqui presente, ó Pai. Obrigada, Deus, agradeço, Senhor, por ter me usado aqui neste momento para falar com essas pessoas, mas também, Senhor, porque a cada leitura do livro o Senhor fala grandemente no meu coração. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor, de poder estar levando a sua palavra à frente, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprender mais de Ti, ó Pai. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Nos vemos na próxima segunda-feira. Eu espero que vocês possam participar e fiquem com a gravação desse vídeo. Um beijo, boa noite a todas, bom dia para quem vai assistir ou que vai continuar a vida. Um beijo, até mais.